Então é isso aí, pessoal. Muito boa tarde para todo mundo, muito boa tarde para você que está aí na sua casa. Eu sou o Ricardo Roviran, você está aqui no Bunker, uma quarta-feira, dia 9 de agosto, né? E olha, a batata tá assando, né? A gente tem que ver porque é, muita coisa está acontecendo. Tem denúncia contra o Alan dos Santos, uma coisa que a justiça tinha rejeitado, né? Denúncia que a justiça tinha rejeitado, agora resolveu pegar. Tem denúncia contra o governo Lula, o que não é nenhuma novidade, mas a gente tem que falar sobre isso. Tem as estratégias da esquerda que a gente tem que falar hoje. Hoje não dá para a gente deixar de falar desses assuntos, porque tudo faz parte de uma visão maior, uma visão mais macro que você vai ter aqui no Bunker. Por isso que o Bunker tem que ser tão especial para você que está aí, né? Porque aqui você vai ter uma visão, um comentário, uma análise maior. A gente não pode ficar só naquela de denúncia de corrupção, olha que absurdo isso e aquilo. A gente tem que falar, tem que tirar do peito aquilo que está doendo, tem que botar para fora, tem que falar, tem que rir quando é alegre. Tem. Só que a gente tem que também entender as coisas, isso que é a coisa principal, e é isso que a gente faz aqui. Em primeiro lugar, eu vou colocar uma coisa aqui que nós precisamos falar a respeito e não tem para onde correr, tá? Por quê? Porque isso daqui é, na verdade, aquilo que vai definir todo o cenário que se coloca à nossa frente. A gente tem um cenário político no Brasil pós-Bolsonaro, praticamente sem Bolsonaro hoje, porque ele está inelegível, né? E a direita não pode sucumbir. E para a direita não sucumbir, ela precisa necessariamente crescer, né? Você precisa amadurecer. E a gente vai falar sobre isso hoje, praticamente o nosso tema hoje. Embora dentro de todas as notícias, né, abarcando esse conceito de todas as notícias que nós vamos colocar aqui, tá? Então vamos lá, turma, olha só. A primeira delas a gente já começa aqui falando do seguinte, né? Para a gente entender o cenário total do que eu estou falando, essa notícia é muito boa. A defesa do ex-presidente Bolsonaro recorre da decisão do TSE que o tornou inelegível, né? Então tá aí, né? O ex-presidente Bolsonaro recorreu nesta segunda-feira, dia 7. Eu já tinha dito no Twitter que ia fazer uma análise completa disso e hoje chegou o dia, chegou o momento da gente realmente falar acerca disto, né? Que o condenou à inelegibilidade, ou seja, ele ficou inelegível, não pode participar de eleições, pelo período de 8 anos, em junho, né? O TSE julgou a conduta de Bolsonaro durante a reunião realizada com embaixadores em julho do ano passado, no Palácio da Alvorada, em que tratou sobre o sistema eletrônico de votação. A legalidade do encontro foi questionada pelo PDT, partido de Ciro Gomes, cujo presidente da sigla, Carlos Lupe, é o atual ministro da Previdência de Lula. No início da noite dessa segunda-feira, a defesa do ex-presidente protocolou no TSE os chamados embargos de declaração. Não há prazo para o julgamento do caso. Quer dizer, se fosse tratar de liberação da maconha, aí era célere. Aí tinha que ser rápido, aí tinha que ser, sabe, o que os tribunais estão fazendo no Brasil? Estão coordenando verdadeiras operações de guerra pró-esquerda, tá? Verdadeiras operações de guerra para a esquerda. Estão tornando inimigos absolutamente a passos largos, estão venezuelizando o Brasil. O Brasil está se tornando uma Venezuela, sim, a passos largos. Está se tornando uma Venezuela, está se tornando uma Nicarágua, está se tornando semelhante aos piores regimes ditatoriais que nós conhecemos, tá? E o Bolsonaro ficou inelegível, não sei se para ele é alguma novidade, para mim não tem novidade nenhuma, para mim é novidade zero. Isso foi avisado há muito tempo pelo professor Olavo de Carvalho. O professor Olavo falou lá no Twitter, está registrado, quem quiser pode buscar lá, eu deveria inclusive ter trazido aqui uma referência, mas eu falando é o suficiente, né? O que disse o professor Olavo? Ou os comunistas são presos agora pelos crimes que cometeram, ou eles é que vão prender o pessoal da direita pelos crimes que a direita não cometeu, ou seja, pelos crimes que eles mesmos cometem, a direita é que vai pagar o sapo. Então, quer dizer, isso aqui a gente consegue provar esse ponto de vista do professor Olavo aqui nesse programa. Eu vou mostrar por que já já. A priori, quer dizer, o Bolsonaro fez uma reunião lá, questionou o sistema eletrônico. Por quê? Por que esse celular, por exemplo, aqui é um aparelho que pode ser questionado, essa impressora aqui pode ser questionado, o relógio está na parede ali, pode ser questionado, o microfone que está aqui pode ser questionado, por que as urnas não podem? Né? Explica para mim, porque eu gostaria muito de uma explicação racional
de qualquer desafio, qualquer político, desafio, qualquer juiz a me explicar por que os outros aparelhos eletrônicos podem dar defeito, né? Tá aqui a minha câmera, aqui dias atrás caiu, quebrou, teve que ser consertada, microfone quebra, né? Monitor quebra, CPU quebra, tudo quebra. O ventilador que está ali atrás quebra, tudo quebra. A urna não. A urna é perfeita. Não pode ser questionada, né? Eu acho que é o seguinte, se as pessoas têm dúvidas acerca de um aparelho eletrônico, se você chegar aqui, ó, falar, olha, esse celular aqui não tá legal, ele tem esse defeito assim, assim, assado. A Samsung vai dar uma resposta para as pessoas, falar, olha, foi apontado aqui um defeito no celular, realmente esse defeito acontece e a gente consertou, na próxima edição esse defeito está consertado. A urna não pode ser tratada assim. As pessoas têm que ser intimidadas pelo TSE, têm que ser intimidadas pelo STF. Ora, o simples fato das pessoas estar sendo intimidadas por questionar já significa que a coisa está errada. Já significa que tem alguma coisa errada aí. Ah, não, teoria conspiratória. Bom, se é teoria conspiratória, então está desafiado a pessoa que chama de teoria conspiratória a provar que não é. Porque sair prendendo as pessoas porque não gosta. Ah, é teoria conspiratória. O que significa? Significa que a pessoa está falando bobagem. Se a pessoa está falando bobagem, ora, o que é o correto? O correto é você ignorar a pessoa. Se a pessoa está falando bobagem, eu pego e ignoro esta pessoa. É simples. Agora, se a pessoa está falando uma coisa que não é bobagem, aí você tem que responder. Agora, prender a pessoa, se vai prender a pessoa, é porque tem alguma coisa errada aí. Se vai mandar a polícia tratar a pessoa como se fosse bandido, nem bandido, né? Porque bandido os tribunais estão soltando. Não pode ver bandido que fica, até treme. Ah, meu irmão tá coçando, deixa eu soltar o cara, deixa eu soltar o cara. André do Rap, me perdoe por você ser preso. É desse jeito. Caríssimo, digníssimo senhor traficante, nós aqui estamos reunidos para pedir-lhe perdão de joelhos, porque o senhor foi preso. O lugar do senhor é solto, fazendo maldades, prejudicando a sociedade, porque aí sim, aí a gente chama de luta de classes, né? Quer dizer, o lumpen proletariado. Agora, essa defesa do Bolsonaro é muito boa, nesse momento é muito boa. Eu vou colocar o motivo, vou colocar aqui o lance, vou colocar o porquê que isso daqui é muito bom. Por que o Bolsonaro, porque é muito bom esse cenário aqui, tá? Por quê? Porque nesse momento, a partir desta solução da justiça, é que a direita vai definir de uma forma, eu vou ser pleonástico aqui, né? De uma forma definitiva. A direita vai definir mesmo, de uma forma que você não tem como voltar atrás, o caminho que vai ser seguido. Por quê? Porque o Bolsonaro está naquela de, não, eu acredito nas instituições. Ô, seu estúpido, você está acreditando nas instituições que estão tomadas por comunistas, você está acreditando nas instituições que estão forradas, que estão ocupadas por gente deles para fazer o que eles querem. O corregedor do Tribunal Superior Eleitoral passa ali no ouvido do Moraes e diz, missão dada, missão cumprida. E a besta quadrada vai lá e fala, eu acredito nas instituições. Olha, eu acredito nas instituições quando elas estão com bom funcionamento. O cidadão no Brasil nem as urnas pode questionar. Ué, ele não pode questionar um aparelho eletrônico. E tem nego acreditando nas instituições. Olha, eu acredito na estrutura pensada para as instituições. Nisso eu acredito, no sistema de 3 poderes, etc. Eu acredito. É cientificamente comprovado, né, dentro da ciência social, que ele é mais eficaz, por exemplo, do que uma teocracia, do que outros regimes que são ditatoriais, como o comunismo. Um sistema de 3 poderes é muito mais eficaz do que qualquer ditadura. Porque você divide o poder, né? E para o sujeito tomar o poder, ele tem muito mais trabalho. Quando você chega a alguns países do Oriente Médio, por exemplo, o sujeito lá é uma teocracia. Lá o sujeito ascende ao poder e diz que foi Deus que mandou. Então, se o outro vai lá e tira ele do poder, seja de uma forma violenta, seja de forma pacífica, e ele assume o comando, pronto, foi Deus que mandou, o cara tá lá, acabou. Não tem tanto trabalho. Uma KGB não tem tanto trabalho para tomar uma teocracia. Agora, uma suposta democracia, como é o caso dos países que respeitam o sistema de 3 poderes, não. Aí, nesse caso, para o pessoal tomar o país e fazer uma ditadura, eles têm que ir por dentro, tomar um poder, tomar outro poder, tomar outro poder,
tomar as instituições e tomando tudo de dentro para fora, até que não sobre espaço para o pessoal adversário. Hoje nós estamos numa fase avançadíssima disso, aonde o judiciário está todinho tomado. Olha esses dias o que aconteceu com a juíza Ludmila Grillo, né? Ela foi expulsa, ele foi escorraçada, coitada, uma mulher honesta, eu conheço ela inclusive pessoalmente no tempo que eu estive em Brasília, tive a oportunidade de estar com ela ali umas 2 vezes, uma moça fantástica, honesta, incrível, né? Uma pessoa verdadeira, e estava ali fazendo o trabalho dela, respeitando todos os protocolos, foi proibida, tiraram a mulher da profissão. Esse é o terror comunista. Esse é o terror comunista que vem para assolar as pessoas menos esclarecidas. Qualquer um que se levantar contra isso e que disser, eu não aceito isso, será defenestrado. Sabe o que é defenestrado? Defenestrado é quando você pega o sujeito assim pelo cangote, pela calça e jupe pela janela para fora. Isso é defenestrar. Né? Então é assim que as pessoas estão sendo tratadas. Não, olha, no assunto que a gente está falando aqui, por que a direita vai tomar esse caminho? Por que eu estou dizendo isso tudo? Porque é muito simples. Né? Se a defesa do Bolsonaro vencer, o que eu duvido muito, a direita vai continuar fazendo montes e montes de manifestos que têm uma eficácia curta. Né? Ele funciona, o manifesto ele funciona dentro de uma democracia. Tem uma ONG que eu costumo seguir lá no Twitter que mostra é uma ONG que eu esqueci o nome dela agora, mas é Observatório de Conflitos, né? Observatório de Conflitos. Ela fica monitorando a quantidade de manifestos que tem na Venezuela por direitos humanos. É uma pauta que a esquerda diz que é dela. Vocês têm ideia do número de manifestos, de mais de 1000 manifestos por mês, e o seu Maduro não está nem aí. E isso não tira ele do poder. Manifesto não tira presidente do poder. Quando os comunistas tomam um lugar, acabou a democracia. Não se iluda. Não se iluda. Quando o comunista toma o poder, acabou a democracia. Eles não querem democracia. Eles acham que o pensamento deles é superior ao de qualquer um, ao teu, ao meu, ao de qualquer um, e que essas pessoas são inferiores e que elas não precisam ser ouvidas. Eles acham que eles são a raça superior. Eles acham que eles são a raça superior e que os outros são todos inferiores. É isso que o comunista pensa. Então aí ele já vai lá e coloca uma ditadura, porque aí sim, não, nós estamos lutando pelo pobre. Não estão, vocês estão deixando os pobres mais pobres. Tem campo de concentração na Coreia do Norte e segue o que você, comunista, pensa. Estão agindo igual aquele outro sujeito lá, da Alemanha, lá, o seu Hitler, né, achando que são a raça superior. O Hitler era uma questão étnica. Né? Eles eram a raça superior biologicamente falando. Vocês são uma questão social. Vocês acham que são a raça superior no sentido social. Que vocês têm um pensamento melhor para a sociedade como um todo. Vocês são a raça superior. Os outros têm que ser presos. Você está pensando, não há diferença entre o comunista e o nazista. Eles são a mesma coisa. Tá? E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso por uma coisa muito simples. Estou falando isso num sentido muito simples. Se a defesa do Bolsonaro vence, a direita continua no oba-oba. Eu estou falando uma realidade aqui, para a direita crescer, para a direita amadurecer, tem que tomar o remédio que cura. Né? Qual é esse remédio que cura? É ouvir a verdade. Tá? Tem que ouvir a verdade, lidar com ela, falar, olha, o ponto é esse, o momento é esse. Se a defesa do Bolsonaro vence, a direita continua, vou fazer manifesto, vou pra rua e tal. Funciona? Funciona. Mas não tanto quanto o que a esquerda vem fazendo. Tá? Aí tem que competir com a esquerda de igual. Competir de igual que eu estou falando não é ser desonesto, não. Eu estou falando no sentido estratégico. A esquerda usa ocupação de espaços. A direita precisa tomar sindicatos, precisa tomar reitoria de universidade, precisa tomar redação de jornal. Olha, se não fizer pelo menos essas 3 coisas, não vai a lugar nenhum. Olha só o que aconteceu esses dias aqui. Isso se a defesa do Bolsonaro perder, a direita só vai ter este caminho. Só vai ter o caminho de pensar estrategicamente e agir. Eu estou falando isso aqui do ponto de vista analítico. Eu não sou líder de movimento nenhum, não participo de coisa nenhuma. Eu sou alguém que está olhando as coisas, sou um observador externo. Estou olhando as coisas e falando, olha, o que está acontecendo é isso aqui. Se quiser que as coisas funcionem,
É desse jeito. Se não quiser que as coisas funcionem, continua fazendo do jeito que você quiser. Estou falando uma verdade. Quer ouvir, ouve, não quer, não ouve. Cada um é dono da sua consciência e eu não mexo com isso. Agora, então, esse ponto de vista que eu estou falando aqui é uma consideração lógica. Tá? Se a defesa do presidente Bolsonaro ganhar, o Bolsonaro ficou elegível, o que eu duvido, o pessoal da direita vai achar que está fazendo certo e vai continuar fazendo manifesto e a gente vai rumar para ser uma Venezuela. Se perder, para a direita não sucumbir na ausência de um Bolsonaro nas eleições, a direita passa a ser obrigada a pensar em política com seriedade, pensar em poder com seriedade. Mas o que é poder? Poder é ser obedecido. Isso é poder. Isso é poder. Fulano, olha o que a esquerda está fazendo. O Lula é muito esperto. Ele é do tipo que ele bate e não mostra a mão. O general não falou. O general não falou lá do pessoal que estava se manifestando que o Lula ligou para ele e falou assim: olha, escuta, companheiro, prenda essas pessoas, elas são criminosas. Pois é. Pois é. Não foi ele que mandou prender? Então tá aí, né? Então tá aí. E tem general à disposição dele, né? Então, poder é ser obedecido. Isso é poder, o resto é balela. O resto é conversinha. Agora, dentro da democracia, você pode assumir o poder? Pode, contanto que você entenda o que ele significa. A esquerda entende. A direita tem que começar a prestar atenção nesse... A direita tem que começar a prestar atenção nesse negócio. Porque senão vai sucumbir. Olha só, olha um exemplo aqui. Tudo que eu vou falar hoje aqui, a leitura das notícias, todo o ponto de vista analítico que eu vou colocar aqui é com relação a isso, tá? Olha isso daqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Polícia Rodoviária Federal prende ex-diretor da PRF, do governo Bolsonaro, por interferência, né? Tá entre aspas aqui, ou seja, o jornalista está dizendo que não é ele que está dizendo que houve interferência, mas sim a justiça, no segundo turno das eleições. Tá aí, né? O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, foi preso preventivamente na manhã desta quarta-feira, 9, né? Ou seja, hoje. A justificativa apontada pela Polícia Federal seria uma eventual interferência no segundo turno das eleições. A prisão ocorreu em Florianópolis e Silvinei deve ser transferido para Brasília ainda nesta quarta. Os mandados foram autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Segundo a PF, a Operação Constituição Cidadã tem o objetivo de esclarecer o suposto uso da máquina pública para interferir no processo eleitoral relativo ao segundo turno das eleições presidenciais de 2022. De acordo com a corporação, o uso da máquina pública seria direcionar funcionários da PRF materiais com o intuito de dificultar o trânsito de eleitores no dia 30 de outubro de 2022. Em sua nota oficial, a PF não fala se alguém teria... se alguém eleitora teria deixado de votar. Se algum eleitor, ele está dizendo se alguém eleitora não, se algum eleitor. Os crimes apurados teriam sido planejados desde outubro daquele ano, sendo que no dia do segundo turno foi realizado um patrulhamento ostensivo e direcionado na região nordeste do país. Justifica a PF sobre a operação. Olha, então tá aqui, né? Eu acho que é o seguinte, o cara está sendo preso, tá? Está sendo preso preventivamente, ele está numa prisão preventiva, ou seja, as autoridades vão ainda apurar se isso foi ou não crime, se de fato foi isso que aconteceu, ou se a Polícia Rodoviária Federal estava de fato fazendo ali uma operação, né? Porque eu acho impressionante, quer dizer então que em dia de eleição não tem crime? Será que as secretarias de segurança pública estão dispostas a liberar os materiais de mais de 10, 20 anos de operações para dizer para a gente que dia de eleição não tem crime, né? Então, quer dizer, se eles apontarem que dia de eleição o povo pode ser todinho santificado, que ninguém comete crime nenhum, seja por culpa ou por dolo, então aí eles vão estar justificados. Agora, do contrário, eu sinto muito, né? Do contrário, eu não vejo isso daqui. Então, como que uma operação pode prejudicar uma eleição? Teve uma operação ali e vai prejudicar uma eleição? Olha, eles vão ter que justificar isso. Na minha opinião, é uma operação de cunho estratégico. Por quê? Porque o Lula, o TSE elegeu o Lula, né? O Lula está eleito.
O Lula está eleito, está governando aí há 6 meses, 8 meses já. Está governando, nós estamos em agosto. Já está quase completando um ano de governo Lula, né? O Brasil está afundando, mas está aí. Né? Quem está governando é ele. E o assunto ainda é eleições. O assunto ainda é eleições 2022. A roda deles não girou. A página deles não virou. Agora, esse daí é o governo paz e amor que a esquerda disse que existiria. Tá? Na verdade, isso daqui é o seguinte, o que os caras estão fazendo é uma vingança. Estão falando assim, olha, nós vamos nos vingar, nós vamos provar que nós agora temos o poder e que agora sim todo mundo vai ter que se dobrar. Como diria o Hitler, nós vamos colocar os empresários tudo de joelho. É tipo isso. É nesse tom que eles estão indo. Tá ok? E estão indo mesmo, eu sinto muito. Então, não gostou do que eu estou falando? Põe a mão na consciência. Veja se o que eu estou falando. Se o que eu estou falando te ofende, as pessoas que vêm aqui que não gostam do canal, se isso daqui que eu estou falando te ofende, suscita sua paixão, então pensa a respeito. Pelo menos pensa a respeito. Bota a mão na consciência, sabe? Quando você colocar a cabeça no travesseiro, pensa, pô, como será que essa história vai terminar? Será que no futuro eu não vou ser visto como será que no futuro o sujeito de esquerda não vai ser visto como foram vistos o pessoal que colaborou com as ditaduras ao redor do mundo? Porque isso é o que tem acontecido. Presta atenção, as coisas não vão acabar aqui. As coisas não vão acabar aqui. O pessoal está pensando que é para sempre, vocês estão pegando carona no cavalo de São Jorge. Agora é importante perceber, isso é poder, tá? Isso é poder. Isso é poder. Agora, vocês estão vendo traficante sendo solto, policial sendo preso. Só que tem alguém mandando. E quem está mandando está de fato no poder. Tá? Eu não gosto de positivista, porque positivista é marmita de comunista. Comunista, ele olha, acorda de manhã e fala, nossa, acordei agora, cara, vou tomar um café, comer um positivista, em seguida vou. Porque o positivista é imbecil. O positivista, ele fala assim, eu vou olhar as instituições como se fosse uma empresa, cara. Não é! Empresa você contrata, você demite. Eu quero cargos técnicos. Imbecil, burro. Você tem que perguntar a quem a pessoa que está lá serve. É isso que você tem que saber. De que lado que a pessoa está. O jogo político é um jogo de tensão natural. A direita puxa para a direita, a esquerda puxa para a esquerda. Você vai encher seu time de gente da esquerda e falar que é técnico. Larga a mão de ser idiota. Tá ok? Né? Vai fazer o quê? Foi avisado. O professor Olavo cansou de avisar que esse tipo de coisa ia acontecer. Aconteceu, tá aí, a gente tá vivendo isso. É jornalista sendo perseguido, todo mundo que é da direita abriu a boca, tá sendo perseguido. A imprensa perseguindo, as autoridades perseguindo. Você não pode abrir a boca, ainda ousam chamar de democracia. Olha isso daqui. É bom entender no dia de hoje o que é poder. Para não sair por aí depois fazendo, vou lá vestir a camisa verde e amarela e vou para a rua, isso vai resolver o mundo. Olha, tem seu efeito, mas não é solução. Solução é o pessoal se organizar e fazer política de verdade. Esses dias atrás aí o governador de Minas Gerais propôs um consórcio do Sul-Sudeste para poder competir com o consórcio Nordeste. O que ele propôs que tanto aterrorizou a esquerda? E que aterrorizou mesmo, eles ficaram malucos. O que ele propôs? Ele propôs uma competição de igual para igual. A esquerda sabe que não aguenta. A direita vai tentar, a esquerda sabe, fala assim, eu não vou conseguir competir com esses caras. Porque eles sabem que eles são uma minoriazinha organizada. Só que a organização deles inclui tomar os postos de poder e tomar as instituições de poder. E eu não estou falando de Estado, não. Eu estou falando de sindicato, estou falando de redação de jornal, estou falando de reitoria de universidade. Eu estou falando de tudo isso. Tudo que capacita as pessoas a realizar alguma atividade, os caras estão lá. A TV, a Globo aí, está sobrevivendo hoje na base de dinheiro do governo. Eles sabem que eles não aguentavam, estavam demitindo gente, demitindo, acabou as demissões. Por que acabou as demissões? Olha a verba que foi colocada lá dentro. E sabe disso. Para eles é uma questão de sobrevivência.
O PT até colocou, né, agora vai ter TV PT, eu acho que não é necessário, a Globo já está fazendo o trabalho, né? Tá aí. Agora vamos seguir aqui, porque dentro desse mesmo contexto de o que é o poder, presta atenção nisso daqui que é importante, tá? Muito importante. Ex-integrante do MST diz na CPI que ou votava no PT ou perdia a terra. Tá aqui a moça, né? Durante o depoimento prestado perante a CPI do MST nesta terça-feira, Vanusa Souza, ex-militante sem terra que integrou o acampamento São João, localizado no sul da Bahia, trouxe à tona uma série de alegações impactantes direcionadas ao MST. Alegações impactantes não, denúncias. Que alegações impactantes o quê? Vanusa lançou sérias acusações contra o MST, relatando episódios de maus tratos perpetrados contra ela e seus filhos, incluindo sua filha de apenas 4 anos de idade. As alegações lançam luz sobre uma realidade complexa e polêmica que permeia as atividades do movimento. Hoje, a criança está com graves problemas psicológicos e vocês dizem que vocês estão fazendo um movimento social. Quero que a direção do MST chegue aqui e diga que eu sou fake news, que eu não existo. Ela desafiou. No entanto, a ex-militante não deixou de se defender de acusações que a rotulavam como bolsonarista. A grande acusação deles é que votava no adversário. Isso é acusação? É crime dentro de uma democracia você votar em outra pessoa que não seja eles? É assim que cabeça de comunista funciona. Você votar em alguém que não seja deles, para eles é crime. A mulher está falando, olha, minha criança está traumatizada. E você fala, mas você é do outro lado. A criança está aqui, o animal. Eu queria muito não me enervar, mas a gente está vendo essas situações acontecendo diante dos nossos olhos, né? Ela fez questão de ressaltar seu apoio ao deputado Valmir Assunção, PT da Bahia, figura associada ao MST, ao mencionar que ele sempre depositou sua confiança em seu mandato, embora nunca tenha sentido que suas preocupações fossem representadas. Quer dizer, olha lá, né? Deixa eu ver aqui a parte que ela fala. Uma das declarações mais marcantes de Vanusa foi a revelação que, ao longo de sua trajetória, nunca havia experimentado a liberdade de escolher candidatos fora do PT. Ela denunciou que descreveu como uma dicotomia imposta. Ou você vota no PT ou perde a terra. Se isso aqui não é fraude eleitoral, nada mais é. Vou repetir, leia meus lábios. Leia meus lábios. Se esta denúncia da moça aqui, da Vanusa, não é uma denúncia terrível de fraude eleitoral, nada mais é. Nada mais é. E a prova de que o sistema está tomado por comunistas é de que a justiça não vai investigar isso. A justiça vai ficar olhando atrás falando, não, 8 de janeiro, ai, 8 de janeiro, ai, 8 de janeiro, as urnas são perfeitas, não questione, eu mando te prender. Eles estão assim. E eles estão com medo que você se organize. Eles estão com medo que você mesmo aí, você se organize. Você fala, olha, vou participar de algum movimento. E não é movimento para fazer manifesto, não. Isso daí, ó, isso é conversa fiada para nego se eleger lá na frente. Sai fora dessa turma. Ah, vou fazer um manifesto. Quer fazer um manifesto? Olhou nas redes sociais, alguém tá chamando. Ah, para Paulista dia tal, para Central do Brasil lá no Rio dia tal, para o Largo da Batata, para não sei onde. Tudo bem. Você quer ir, vai. Mas não se ilude, movimento não é isso. Movimento não é isso. Olha aí o que aconteceu aí dentro olha o que está acontecendo dentro do MST. O pessoal tá ali, não, vota no PT que você vai ter terra. A justiça vai investigar isso ou não é compra de votos? Ou não é compra de votos? Fala para mim. A justiça não vai investigar isso, porque eles tomaram o poder. Eles tomaram. Eles são donos do poder. E quando eu falo donos do poder, é dono do judiciário. O Supremo, o TSE, essa turma toda, pode trocar a placa. Tira o Supremo Tribunal Federal e coloca o Instituto Lula. Fica mais
Fica mais tranquilo. Pessoal que ajudou a botar o Zanin lá dentro, agora vamos ver as decisões do Zanin. E todo mundo tem que ser cobrado. Político não pode ser seu amigo, não pode ser meu amigo, não pode ser amigo de ninguém. Político tá lá para ser cobrado. Político tem que dar satisfação. Político tem que dar satisfação. Você tem que chegar lá e falar, meu querido amigo, olha, a sua proposta era esta, que bonitinho. Você está cumprindo? Não. Ah, amanhã tem uma pauta que estava fora da agenda do cara, mas o cara disse que era de direita, ele votou contra, não sei o que. Tem que ir lá cobrar o cara. Fala, fulano, ó, tá aqui, ó. Você prometeu isso aqui pro seu eleitor, você fez outra coisa. O que você pensa que você está fazendo? Você está aí para me representar. E eu falei não. E quem manda no que você vai fazer sou eu. Eu sou seu eleitor. É assim que as pessoas têm que fazer. Ah, mas tem o jogo político e a estratégia 4D. Vai com a estratégia para casa do chapéu. Eu não tenho mais paciência. Eu não tenho mais paciência. Olha onde a gente veio parar, tendo excesso de paciência. Ah, estratégia. Que estratégia o quê? Olha, estratégia, eu vou fazer um curso depois, eu prometo para vocês, eu estou organizando um curso sobre a arte da guerra na política, e não é só sobre a arte da guerra, não. Tem uma série de livros, né? Tem o da guerra, do Clausewitz, tem o Arte da Guerra do Sun Tzu, tem o Arte da Guerra do Sun Pin, tem o Arte da Guerra, o Príncipe e o comentário sobre a primeira década de Tito Livre, do Maquiavel. Tem uma série, tem 33 estratégias de guerra, tem os livros do Robert Greene, tem tudo pra gente fazer um curso tremendo de estratégia e entender o que faz. Eu não tô aqui vendendo nada não, mas eu tô falando, as pessoas precisam começar a entender o que é estratégia. Estratégia é você organizar recursos para você atingir um fim. Agora, o Bolsonaro foi eleito? Não. Que estratégia é essa que você tá querendo? Acabou. Acabou, o resultado já foi dado. A briga acabou. Ó, o sujeito entra dentro de um ringue de boxe, tem um boxeador aqui e o outro lá. Ah, qual é a estratégia do cara? Ele vai cansar o outro. Ele tem uma estratégia que ele vai fazer, ele vai circular durante 3 rounds, depois ele vai bater, ele não vai reagir, ele vai deixar o outro se cansar para depois ele bater, ele vai guardar a energia dele pro final. Tá bom. Só que a estratégia é para levar ele à vitória. Depois que acabou a luta, ó, um deles foi nocauteado, tá no chão, a luta acabou. Cara, a luta acabou. A luta acabou. Quando a luta acabou, você não pode dizer que o que você está fazendo hoje é uma estratégia pro jogo que já acabou. Ah, vai jogar o Palmeiras e o Corinthians. Qual que é a estratégia? Ah, um tem uma formação 4-4-2, o outro tem uma formação 4-3-3, e o fulano de tal vai ser goleiro, o fulano de tal está no banco da reserva, o atacante tal está em tal lugar, o outro está em tal lugar, eles vão fazer assim, vão subir pela lateral. Não sei. Você tem uma estratégia para durante o jogo, visando a chegar como vitorioso no final. Depois que o jogo acabou, não tem estratégia. Estratégia você pode falar para o próximo jogo. É isso que tem que entender. É isso que tem que entender. O que o PT está fazendo hoje é exclusivamente manutenção do poder. Eles já conquistaram o poder, agora estão fazendo o que é necessário para se manter, para não sair mais. Tem que entender isso, tá? É desse ponto de vista que eu estou falando. Agora, vamos ver, né? Será que alguém da justiça vai fazer alguma coisa? A mulher foi lá e falou, tá falando de compra de votos. E o pior, tá falando de imposição de votos, né? Você pode ver que os tribunais não vão fazer nada, STF não vai fazer nada, Moraes não vai fazer nada, Barroso não vai fazer nada, Fachin não vai fazer nada. Essa turma toda não vai fazer nada. Gilmar Mendes, ninguém. Prova que eu estou errado, faz. O TSE não vai fazer nada. Nada. Tá? Por quê? Porque são os funcionários deles. Agora tá aqui, ó. Vamos passar aqui rapidinho. Olha só, quando eu falo do pessoal tomar sindicato, tomar reitoria de universidade, tomar redação de jornal, quer dizer, ocupar esses lugares, tomar, que eu tô falando, não é nada de violência, jamais, tá? Eu não acredito em violência, só acredito em violência quando é necessário, quando é a força policial que tem que reagir a um bandido. Aí tem que usar. Aí não tem condições. Olha só, tá aqui, ó. Escolas técnicas e faculdades de tecnologia de São Paulo entram em greve. Tá aí, ó, né?
Professores e funcionários de escolas técnicas estaduais, ETECs, e faculdades de tecnologia, FATECs, de São Paulo, entram em greve nesta terça-feira por um tempo indeterminado. Olha lá. Pelo menos 90 unidades de 310 aderiram ao movimento em todo o estado, informou o Sindicato dos Trabalhadores do Centro Paula Souza, tá? Centro Paula Souza fica aqui, aqui em São Paulo, perto da estação Paraíso. Os trabalhadores reivindicaram ajuste salarial que reponha a inflação, definição de data para pagamento e bônus de educação, definição das discussões sobre a carreira. Em 13 de julho fizeram paralisação de um dia como alerta. Então, vamos lá, eu nem vou entrar nisso daqui, eu vou deixar essa imagem aqui. Eu vou deixar essa imagem aqui por um tempo para a gente conversar sobre isso. Pessoal, vocês estão vendo isso daqui acontecendo? Vocês viram os sindicatos falarem em greve, em algum momento, se manifestarem, quando o Lula anunciou corte de verbas da educação básica para as crianças? Vocês não viram. Vocês estão vendo deputados dentro do Congresso, dentro da Câmara lá em Brasília, convocando o ministro da Educação para se explicar, porque atinge emendas parlamentares. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Atingiu o bolso do sujeito, aí ele vai lá. Deputado é isso aí, deputado é essa porcaria. Essa porcaria. Os bons deputados, que me desculpem, tem bons deputados? Tem. Nicolas Ferreira é um bom deputado, Gustavo Bugai é um bom deputado, Bia Kicis é uma boa deputada. Tem uma série de bons deputados. Agora, de forma geral, no âmbito geral, deputado e senador é essa porcaria. Essa porcaria. Cadê as atitudes? Por isso que eles só funcionam na cobrança. O eleitor tem que cobrá-los. Cobrá-los. Sem dó. É chegar lá e cobrar. Fulano, cadê? Vim aqui querer ver você agindo ou você vai cair fora, seu animal. É isso que eles têm que ouvir. E acabou. Acabou. Gostou, gostou. Não gostou, sai fora. Tá aí para representar o eleitor. O deputado, o senador foi eleito para representar o eleitor. Acabou. Isto é democracia. Não é para ele chegar lá e fazer o que ele quer. Ah, vai me dar uma emenda? Então eu vou trair meu eleitor. Tá tudo bem. Se o eleitor reclamar, aí é fake news. Vai tomar banho. Vai tomar banho. Sai daí. Sai daí. Traiu o eleitorado, sai daí. Prometeu uma coisa e fez outra, sai fora, bicho. Agora, vocês viram em algum momento os sindicatos dos professores aí falando em greve pelo corte de verbas da educação básica? Não viram. Por quê? Porque foi o Lula que fez. Aí não tem. Por quê? Porque estão ali para servir a esquerda. Sindicato é ruim? Não, o sindicato não é ruim. O que é ruim é ele estar ali na mão da esquerda. Que é ruim estarem na mão da esquerda. Se fosse... Olha, eu queria muito que o mundo fosse, como prega, a ingênua visão positivista. Tudo tem que funcionar tecnicamente. O mundo tem que ser visto, o governo tem que ser visto como uma empresa. Não vai. Não vai. Não vai, porque a esquerda existe e a esquerda vai tentar tomar o poder a qualquer custo. A esquerda não se contenta com tomar o poder, eles querem dominação, querem intimidar os adversários, querem calar os adversários, eles querem governar pelo medo. A direita tem que largar a mão de ser trouxa. Pelo amor de Deus, não está entendendo? Não está entendendo o que está acontecendo? Aqui no Bunker você vai entender. Aqui é para você entender. Agora, tá lá, é contra o governo do Tarcísio. Sou fã do Tarcísio? Não sou. Não sou. Votei no Tarcísio, mas não sou nenhum fã dele. As coisas que o Tarcísio tá fazendo, não tô gostando, não. Tem muita coisa que ele tá fazendo. Vai lá, cede pra esquerda. Cede, vai cedendo pra esquerda, seu trouxa. Vai cedendo pra esquerda, vai tratando eles como amiguinhos. Tira uma foto com a Haddad lá, seu idiota. Vai lá. Aí pra você.
O tapa na sua cara que a esquerda está dando, politicamente falando, burro, né? Tá aí. Gostou? Vai lá dar uma lambida neles lá de novo. Na hora de falar que não é bolsonarista, que não sei o que lá, foi o primeiro a sair correndo. Ai, eu vou agradar os adversários, assim eles não me batem. Amigo, vou te falar uma coisa. Fraqueza atrai agressão. Se você demonstrar que você é fraco, querido, os teus inimigos, os teus adversários vão montar em você. Você está no meio de uma competição, você está no meio de uma luta. O que você acha que vai acontecer quando você está no meio de uma competição, você está no meio de uma luta? Experimenta um time chegar lá e falar assim, olha, eu não vou atacar o adversário, eu não vou chutar para o gol, porque assim ele não chuta para o meu. Você vai tomar um 7-1. Você vai tomar uma sacolada de gol, vai perder o jogo, vai sair com o rabo entre as pernas. Experimenta o boxeador, entrou no ringue lá, o pugilista, ele entrou no ringue, falou, eu não vou bater no cara se ele não me bate. De onde vocês tiraram essas ideias? Eu não vou nocautear ele, eu não vou ir pra cima dele, que ele não vem pra cima de mim. Você tá maluco? O cara vai te atropelar. Não dá, nego, acorda. Acorda. O Tarcísio acha, eu tô falando sério, o Tarcísio acha que agradando a esquerda, vou passar a mão, eu sou de direita, mas eu não sou essas pessoas que são de direita. Olha, o que é isso? Agora, quando alguém chama para a realidade, sabe do que é chamado? É chamado de extremista. Qualquer um que fala assim, a realidade está aqui, pisa nela. O Zema, lá em Minas, esses dias falou, olha, o Sul e o Sudeste tem que competir, tem que fazer uma competição. O que na verdade o PT fez com o consórcio do Nordeste? O que eles fizeram foi transformar os 9 estados no Nordeste num grande colégio eleitoral. Num grande colégio eleitoral. Falou, não, tudo bem, a região Nordeste é nossa, nós que manda. Acabou. O Brasil tem as suas regiões, o Nordeste é desse. O que o Zema propôs? O Zema propôs competir. Ou seja, nós não vamos ficar parados levando porrada. Nós vamos também, né? Vou falar assim, vai ter equilíbrio de força. Pronto, é separatista. Ele propôs separar alguma coisa? Não propôs separar nada. Olha aí. Olha o resultado. A esquerda, com as perninhas tremendo. Tá desse jeito. O pessoal da direita tem que se organizar, tem que fazer a coisa direito. E o tema desse programa aqui é esse, é entender o fenômeno do poder, tá? Vamos avançar aqui, ó. Agora você está vendo essas greves acontecendo. Né? O sindicato tem as suas relações com o empresariado. Greve faz parte do jogo democrático. Tem greve que é justa, tem greve que é injusta, não sei, mas existe a greve, tem que lidar com esse fato. Agora, deixar lá na mão da esquerda para usar arma contra uma pessoa do outro lado do espectro, uma pessoa da direita, dentro da política. Isso é poder. Isso é poder. Quantos sindicatos a direita tem? Responde para mim. Olha no olho do Roveran aqui e responde. Quantos sindicatos a direita tem? Um total de 0. Pensa sobre isso, porque a esquerda pode... Você está vendo essa briga do Lula com o Roberto Campos? Sabe que momento que o Lula acaba com o Roberto Campos? Se ele enjoar dessa brincadeira, ele pega os sindicatos dos bancários e fala, olha, greve em território nacional amanhã. Deixa o Olavo Setúbal lá do Itaú acordar, a turma do Setúbal lá do Itaú acordar, com os bancos com as portas fechadas, ver se o Haddad lá na Fazenda, lá no Ministério da Fazenda, não vai receber uma ligação. Ô, seu Haddad, ô, seu ministro, o que é que está acontecendo? Greve bancária em território nacional? Eles estão falando de aumento de salário, não é aumento de salário. Não tem nada a ver com isso. O coitado do trabalhador que está lá nem sabe o que está acontecendo nos bastidores. Ele está na rua achando que vai aumentar o salário dele. Não é. Ô, querido sindicalizado, você está sendo usado. Não é por aumento de salário, querido. O sujeito vai lá atrás negociar, fala assim, eles estão falando que é, mas na verdade, eles estão falando que é para aumentar o salário deles, para eles ganhar mais, mas na verdade não é isso. A gente quer o Roberto Campos fora. Fala aí com o pessoal aí que vocês têm influência nos bastidores e arranca o sujeito de lá. Fulano liga para Beltrano, não sei o que, de repente o Copom resolve que o Roberto Campos não é bom para eles. Tchau, o Banco Central fala assim,
Tchau, Roberto Campos, foi bom enquanto durou. Um beijo. É assim que funciona. É assim que funciona. Estas instituições são poder de verdade. Os caras são obedecidos. Por quê? Ou vai, sabe, ou obedecido por bem, e tem até a grande recompensa de ser chamado de democrático, ou tem o fumo vindo. E é assim que eles trabalham. E tem que entender como eles pensam, como eles agem, para poder fazer a democracia acontecer de verdade. Democracia é um ideal, você tem que perseguir esse ideal todos os dias. Você tem que olhar para as coisas e falar, olha, eu quero... Não existe mundo mais igualitário do que a democracia. Não existe. Você querer... Fala, não, nós temos um pensamento melhor, o outro tem que calar a boca. Você já está numa ditadura, querido. E é o que está acontecendo hoje. Olha o que os caras estão fazendo. Pensa a respeito do que eu estou falando. Reflete aí, né? Ó, vamos dar uma olhada aqui. Tem uma outra coisa que eu preciso falar aqui, que a gente... que a gente não pode deixar para depois, tá? Vou botar aqui, ó. Presta atenção nisso aqui, ó. Bomba. Ministro direcionou verba para estradas que beneficiam empresário eleitor de Lula. Olha aí, né? Matéria de hoje, tá? As quantias... As quantias destinadas por Carlos Fávaro a Mato Grosso, que renderam uma cobrança ao Palácio do Planalto, do Palácio do Planalto ao ministro da Agricultura por ter despejado tantos recursos em seu estado, beneficiam um empresário, olha isso aqui, tá? Beneficiam um empresário que declarou apoio ao presidente nas eleições. Iraí Madi, dono do grupo Bom Futuro. Olha que interessante. Os recursos enviados para Canarana e Campo Verde, 47 milhões e 200 mil. Ao todo, são destinados à manutenção e recuperação de estradas que atendem às fazendas MAD. As verbas são das extintas emendas de relator de Jair Bolsonaro, transferidas para controle dos ministérios no final do ano passado. As informações são do portal Metrópolis. Em Cananara, que recebeu a quantia de 26 milhões, um dos trechos da obra prevista atravessa a fazenda Cocal, que pertence à empresa. Uma foto que consta no projeto de engenharia mostra uma placa indicando que a estrada leva à fazenda. Então tá aí, né? Então quer dizer, você tem um sujeito aqui, um empresário, que declarou apoio ao presidente, agora entrando na dança, né? Como aí uma pessoa que apoiou o presidente, que não sei o quê. Presta atenção. Jogo de poder. Jogo de poder. Vem na do bunker. Vem aprender. É sucesso. Tô falando sério, não tô brincando. Não dá para levar as coisas na brincadeira mais, no oba-oba. Olha o que está acontecendo aqui. Você acha mesmo que as autoridades vão dar atenção para essa denúncia? É um faz de conta, amigo. É um faz de conta. É um faz de conta. É um faz de conta. Vai nada. Amanhã eles estão gritando que é fake news, isso e aquilo. E agora olha essa daqui. Por último, né? Os caras querem controlar o jornalismo? Não querem, eles já estão. Já estão. Olha essa daqui. Presta atenção. Alan dos Santos se torna réu por suposta ameaça a Barroso. Matéria de hoje. O jornalista Alan dos Santos se tornou réu em ação ajuizada pelo Ministério Público Federal por suposta ameaça contra o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal. Agora vocês vão ver que loucura. Por maioria, a 10ª turma do TRF, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, acatou o recurso do Ministério Público Federal e recebeu denúncia nesta segunda-feira, 7, anteriormente à primeira instância da Justiça Federal. Né? Anteriormente, a primeira instância da Justiça Federal havia rejeitado a denúncia. Presta atenção, o pessoal tinha rejeitado a denúncia, agora resolveu acatar. Interessante isso, né? Agora, com a decisão do colegiado, o processo começará a tramitar. Alan dos Santos será intimado para apresentar defesa.
Em seguida, serão ouvidas testemunhas e o réu será interrogado. Se condenado, Santos pode pegar de 1 a 6 meses de prisão pelo crime de ameaça. A turma rejeitou a denúncia contra o crime de incitação. A ameaça de Santos teria ocorrido por meio de um vídeo publicado no YouTube no canal Terça Livre, do jornalista. Segundo o Ministério Público Federal, no vídeo publicado em 24 de novembro de 2020, o jornalista desafia o ministro a enfrentá-lo pessoalmente e teria usado palavras de ódio em tom claramente ameaçador. O Alan dos Santos ameaçar alguém? O que o Alan dos Santos pode fazer? Os caras têm na mão, o pessoal da esquerda tem na mão generais do Exército, eles têm na mão Polícia Federal, eles têm na mão os tribunais, eles têm na mão um certo contingente da Polícia Militar, eles têm na mão até bandido na rua cometendo crime. Agora eu vou falar, o que o Alan dos Santos tem, senão um microfone e uma opinião? E isso mete medo. Isso mete medo, tá? O Alan dos Santos vai conseguir fazer alguma coisa, vai ameaçar alguém? Tá achando que o Alan dos Santos é idiota? Para o relator, juiz federal Marlon Souza, há indícios suficientes para o recebimento da denúncia. O magistrado disse que não apenas as palavras proferidas são em tom de ameaça, mas os gastos e a expressão pessoal de afronta. Que gastos? Que gastos? O Alan tinha um vídeo mostrando como ele começou o Terça Livre. Ele tinha um vídeo lá mostrando como que ele começou o Terça Livre, mostrando lá como que era o estúdio lá, uma coisa, como que eles estavam montando as câmeras, num fundo de garagem, quando ele começou lá no Sul. Que gastos excessivos. Expressão pessoal de afronta. O que eu verifiquei ao assistir o trecho do vídeo é que realmente há, a meu ver, um tom de ameaçador nas palavras. Eu, enquanto pessoa, me sentiria minimamente ameaçado, sim, se fossem direcionadas a mim essas palavras, afirmou o juiz federal Saulo Casale, né? Afirmou. O juiz federal Saulo Casale acompanhou Souza. Já o presidente da turma, desembargador Marcos Vinícius Reis Bastos, votou para manter a decisão da primeira instância. Para ele foi uma manifestação de pensamento ruim, para dizer o mínimo, mas aí dizer que é um crime já é um passo largo demais. Olha que interessante aqui, ó. O Juizado Especial Criminal tinha rejeitado a denúncia contra Alan dos Santos. A juíza Poliana Kelly, da 12ª Vara, entendeu que um magistrado não pode, nem deve, ser facilmente intimidado, e que as falas de Santos não poderiam ser concretizadas, visto que o ministro dispõe de uma equipe de segurança à sua disposição. Eu não conheço a juíza Poliana Kelly, mas eu vou falar uma coisa. Ela está certa. É o que eu falei agora há pouco. Como que o Alan dos Santos vai cumprir o que ele falou? Ele não tem recurso para fazer isso. Agora o juiz lá se sentiu ameaçado. Se falassem grosso comigo, eu mijava na calça. Perdão do termo. Tá? Perdão do termo. Fazia xixi na calça. Ô, querido, isso é um sarro. Isso é uma tiração de sarro tua. Isso é uma tiração de sarro. Tu tá de brincadeira? Como que o cara vai fazer alguma coisa? O Eustáquio tá numa cadeira de rosa, tá fora do país, tá sendo perseguido. O Alan Frutuoso foi parado, o jornalista do Vista Pátria, foi parado no aeroporto, sem saber por quê. Vocês estão falando de justiça, isso é uma piada. Vocês são uma piada macabra, uma piada ditatorial. Quando isso tudo acabar, daqui a uns anos, teu nome vai ser lembrado. É isso que você fez, é isso que você faz, é isso que você está fazendo, essa servidão que vocês têm, essa ditadura que está se impondo, vai levar o nome de vocês no bojo. Vai ficar registrado para a história o que vocês fizeram e o que vocês estão fazendo. Não tem império que dure para sempre. Cedo ou tarde vocês vão cair. Vocês vão cair, acabou. É assim que funciona. O bem sempre vence no final. E vocês não estão do lado do bem, vocês estão do lado do mal. E vocês sabem disso. Pode se debater, pode fazer o que quiser, né? Agora,
Pessoal, tinha algumas outras notícias que infelizmente não vai dar tempo da gente comentar, tá certo? Mas o tema do programa de hoje é entender como funciona o poder. O poder. Olha, os sujeitos têm redação de jornal, o sujeito quer, a esquerda quer, os representantes, as lideranças ligam para a redação e falam, publica isso. E eles publicam. Se não deu certo a publicação deles, eles ligam para uma redação, para uma reitoria de universidade e solicitam uma pesquisa. Ó, pesquisa realizada pela universidade e tal, diz que isso e aquilo, não sei o quê. Pronto, fundamentou o que eles querem. Tá aí, pronto, tá aqui. Agora é científico, agora é ciência. O jornal publica aí a pesquisa da universidade aí que eles mandaram fazer. Acabou. Vão falar o quê? Por isso que eles falam, não, estamos a favor da ciência. Que estão a favor da ciência o quê? Vocês chamam de ciência a opinião de vocês. Não, isso não é ciência. Vai pegar o pessoal lá dos movimentos de direita dentro das universidades, que estão, docentes pela liberdade, não tem capacidade de debater com um dos membros deles. Um! Vai discutir com o professor Marcelo Hermes lá. Não aguenta 2 minutos. Vai sair chorando com a cara no chão. Vai debater ciência com cientista de verdade. Vai fazer que nem foi na CPI do Covid. Na hora que chegou o pessoal que ia fazer a explanação deles lá, cientistas de verdade, o trio Parada Dura, ó, enfiou o rabinho nas pernas, no meio das pernas e saiu correndo. Não, hoje não dá para ficar aqui. A turminha da esquerda falou, ó, não podemos com eles, e saiu fora. Eles não são tão fortes, mas eles estão organizados. Estão organizados. Aí vem esse juiz aí, chorando. Cara, que ameaça. O Alan falou, eu fiz xixi na calça. É isso aí. Falou grosso com eles, essa é a reação deles. É assim que a coisa funciona, tá? Chama de fake news, prende quem discorda. Só podem concordar. Discordar é ilegal. Eis aí a democracia. Larga a mão do seu otário. Você não está vivendo numa democracia há muito tempo. Pessoal, é o seguinte, vamos lá. O programa de hoje a gente dedicou aqui, você que está do outro lado, né, para falar sobre esse tema, tá? Eu gosto muito de conversar com você, porque, sabe, eu tive lendo aqui os comentários e é boa essa proximidade, né? É bom saber que a gente tem amigos, né, que as pessoas procuram a gente no WhatsApp, procuram a gente no Telegram, conversam, estão sempre ali expondo o que pensam. Tem gente que não gosta da gente e vem conversar do mesmo jeito, né? Tem um senhor aí que vive fazendo manifestações de ódio contra mim. Eu nunca fiz nada contra ele. Mora ali aqui no interior de São Paulo. Eu só vou assistindo. Só vou assistindo, olhando. Não sei o que isso aqui, ele xinga, fica nervoso, arranca as calças. Está ali no meio. Ninguém está fazendo nada contra ele. Mas é bom ter essa proximidade. É bom ter essa proximidade. A gente, sabe, que aí do outro lado tem gente e que eu aqui sou gente também, tá certo? A gente está sujeito às mesmas paixões, aos mesmos erros, os mesmos acertos. A gente é igual, tá certo? Pessoal, hoje a gente teve que pegar um pouco mais pesado e falar um assunto mais sério, mas é pro bem, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Eu peço que você, se quiser que as outras pessoas saibam quem nós somos, compartilhe o link desse vídeo aqui com as pessoas aí dos seus grupos, etc. Tá? A gente vai ficando por aqui. Um beijo no seu coração e nós voltamos amanhã às 16h30 com a edição da tarde do Bunker. Beijão. Fomos!